Olá, meu nome é Janaína Goston, eu trabalho exclusivamente com esportistas e atletas há quase 20 anos, tenho especialização em nutrição e exercício e esportes, tenho mestrado em ciência de alimentos, doutorado em saúde pública, sou colunista da Rádio CBN no programa Alimentação Saudável há mais de 5 anos. E eu queria falar um pouquinho da minha prática clínica e atuação em nutrição esportiva, que é uma área que ainda as pessoas desconhecem muito bem o porquê, os objetivos de se procurar um nutricionista do esporte. E eu gostaria de esclarecer para que as pessoas pudessem procurar nas áreas da nutrição, os especialistas que possam ajudá-las. Muitas vezes eu me deparo com pessoas, pacientes, que quando eu pergunto qual é o seu objetivo, o que te trouxe aqui, é muito comum aquela clássica resposta, eu quero perder gordura e ganhar massa muscular. Isso de 10 clientes que eu atendo, pelo menos 8 vão mencionar esse objetivo. E isso não é um problema, Mas subentende-se um pouco dessa área como se a nutrição e esportes fosse algo relacionado só à questão estética, E uma premissa básica da nutrição esportiva é a gente trabalhar com estratégias nutricionais para melhorar o desempenho esportivo. Então, se existem estratégias nutricionais validadas cientificamente, quer dizer que eu posso manipular os nutrientes de maneira estratégica, eu posso distribuir esses nutrientes ao longo do dia de maneira estratégica, eu posso elaborar o plano mediante o calendário de competições, mediante a rotina e a periodização do treinamento, então é impossível trabalhar dissociada do profissional de educação física. É óbvio que se tem isso validado cientificamente, o quanto que eu vou prescrever de proteína, de carboidrato, de quais nutrientes na dieta, que são inúmeros, desde os macro e micronutrientes, ou seja, a gente tem pelo menos 3 macronutrientes importantes, são os carboidratos, proteínas e gorduras, e inúmeros, mais de 25 micronutrientes. Eu preciso de calcular, e isso tem bastante evidência na literatura, de quanto que a gente prescreve, e não só de nutrientes, como não nutrientes, por exemplo, a creatina, a cafeína, que são suplementos hoje que podem ser prescritos, que podem surtir efeitos ergogênicos, ou seja, melhorar o potencial de trabalho, em que, se adequadamente prescritos naquele momento, a pessoa pode ter então uma melhora do desempenho. Então, longe da gente entender a nutrição esportiva apenas como algo que vai te levar à redução de gordura ou aumento de massa. É óbvio que se você melhora o desempenho esportivo, e esse desempenho não precisa ser somente visto para um atleta, se às vezes você tem um pai, um amigo que faz uma corrida, que faz uma caminhada, que seja, mas isso é sistematizado, por que não ele ter a nutrição elaborada estrategicamente para essa rotina de exercícios? Então, se você é uma pessoa ativa, ou seja, um esportista, ou um atleta que tem uma planilha elaborada para uma determinada competição, então eu vou fazer uma maratona daqui 3 meses, ou vou fazer a volta da Lagoa da Pampulha no final do ano, isso vai ser elaborado, um treinamento, a gente espera que esse seja o melhor cenário, e dadas as circunstâncias de elaborar esse treinamento, a gente cria estratégias nutricionais para serem treinadas. Então, um esportista que faz essa maratona, ou um atleta que visa melhorar o desempenho das suas provas, às vezes 1 milésimo de segundo determina uma melhora de desempenho. E a gente tem que lembrar que desempenho não é dado só pela nutrição. Muitas vezes depende muito do atleta, do talento dele, da genética dele, mas também da equipe que está ao redor desse atleta, que vai envolver fisioterapia, o profissional de educação física, o fisiologista, um médico, um bom cardiologista do esporte, um endocrinologista que lida com o esporte, se forem as mulheres, ginecologia, que lida com a questão esportiva. Nós precisamos, às vezes, de ter um psiquiatra ou um psicólogo, no caso do atleta, um psicólogo do esporte. Então, essa equipe, ela vai amparar muito, fazendo o contexto, fazendo a roda da vida desse atleta para dar o know-how para que o desempenho dele como um todo melhore. Não é só o aspecto da nutrição. E aí vai envolver a questão da relação familiar dele, o controle do estresse, a questão do sono, que é muito importante, A tecnologia, os equipamentos que ele tem acesso. Isso tudo determina melhor o desempenho. Mas a nutrição, ela tem um peso muito importante, porque se a gente cria estratégias e faz cálculos
em que você consegue determinar estratégias para melhorar aquele momento da fase do treino, é óbvio que isso, se a gente controla bem, se não naquele momento não surtir um efeito, numa próxima temporada a gente consegue fazer um comparativo e trabalhar outras estratégias em relação ao anterior. Então é muito importante que ao procurar um profissional de nutrição voltada para o esporte, que você tenha os seus objetivos, que seja então, eu quero melhorar também a questão estética, eu tenho que preocupar com a saúde, é muito importante a saúde acima de tudo, mas a gente tem que entender que ao elaborar um plano voltado para aquele programa de exercícios físicos, naturalmente a consequência vai ser você melhorar o contexto estético. E é muito diferente a realidade de um esportista de um atleta, porque o atleta, como ele vive do esporte para sobreviver, ele não vai ter tempo perdido para deixar de treinar para aquele evento. E o esportista, muitas vezes, ele faz a dieta durante a semana, de segunda a sexta, e o sábado e domingo ele fica permissivo a corromper todo, o esquema alimentar. Não que isso seja um problema, porque cabe às vezes alguns deslizes, cabe toda essa conta matemática, ela faz parte de a gente elaborar, às vezes, um deslize de para mais ou para menos, a gente tem um desvio padrão para isso, mas muitas vezes a gente se acha merecedor, Poxa, mas eu fiz a dieta a semana inteira e treinei a semana inteira e ao final de semana a gente acredita muito mais caloria do que gasta. Então, geralmente, a gente tem uma subestimativa dessa ingestão no final de semana e uma superestimativa do nosso gasto na semana com exercício. E essa conta não fecha. Então, eu escuto inúmeros pacientes falando, eu treino há tantos anos e não consigo ver, às vezes, um resultado. Então, a alimentação, ela determina muito? Sim. Esse controle, ele é muito importante ser feito, planejado, porque você vai entender que se ao programar um plano que seja elaborado para você, que seja sustentável, acessível, com alimentos da sua preferência, ou seja, sem modismo, sem pensar que tem que ser só batata doce, frango, ovo, de manhã, de tarde, de noite, você vai conseguir sustentar e aderir. E a longo prazo, o que vai determinar mais do que a perfeição é a constância. Então, isso que vai te trazer o resultado. Espero que tenha te ajudado e eu volto a fazer mais vídeos sobre esse assunto.